Fala Dev, que bom te ver aqui no desafio Agentes de IA com N8N na prática. Eu sou o Mike Brito, CCO aqui na Rocket City, seu instrutor nesse desafio, e nos próximos dias eu vou te mostrar como que você vai criar um sistema profissional de automação usando N8N, Supabase, Docker e muito mais. Tudo isso com foco no projeto que você vai ver daqui a pouquinho, um projeto bem profissional e bem interessante. E já vou te soltar a real, o que você vai aprender aqui vai muito além de usar o ChatGPT, o Cloud e dizer por aí que você sabe usar IA. A gente vai criar uma automação indo a fundo para você identificar oportunidades, aplicar também seus projetos e rotinas como deve. Por isso, eu quero fazer um alinhamento inicial aqui com você. Primeiro de tudo, esse conteúdo é de nível intermediário para cima, então se você é dev, tem esse nível show de bola. Se você está começando agora, você vai poder sentir alguma dificuldade de acompanhar, mas está tudo bem, você também pode se desafiar e essa é a beleza do negócio. Então, se esse for o seu caso, é só você não se cobrar muito em relação ao que você está errando, beleza? Hoje você vai dar o seu primeiro passo para criar sua própria infraestrutura de agentes inteligentes no WhatsApp, operando ali do melhor estilo, que são com automações que realmente funcionam, nada de tutorialzinho, tá bom? E no final do desafio você vai ter um projeto real rodando, é uma agente de IA que vai qualificar leads de forma inteligente, humanizada e escalável, e eu chamei carinhosamente de Aline. Então, antes da gente iniciar a nossa infra, deixa eu te contextualizar rapidinho o que é que está por trás do que você vai montar hoje aqui com a gente. A gente vai construir uma infraestrutura self-hosted, escalável, resiliente, pronta para projetos reais em produção. Isso significa que você vai sair do nível de playground de automação e você vai entrar de vez no jogo dos devs que sabem construir soluções robustas com IA e automação integrada. A gente vai usar o N8N, que é uma ferramenta low code, mas tem esse poder de desenvolvimento real. E nessa parte aqui, aquele coder raiz, o dev raiz, ele vai ficar chateado, falando, pô, por que vocês escolheram essa ferramenta? Por que não fez um código? Entenda uma coisa, gente, a ferramenta ela é só um detalhe, você já sabe disso, né? O mais importante é você gerar o valor ao mercado, é você identificar oportunidades, você construir essas oportunidades, e é super importante você entender que uma ferramenta dessas, ela vai te ajudar a ganhar tempo, e com isso, lógico, você vai aumentar suas chances, suas realizações, seja profissional, porque tempo, né, pô, é a coisa mais escassa dos dias de hoje, e nada te impede de entender o racional por trás do que a gente vai construir e depois utilizar código puro, se você quiser, tá tudo bem, beleza? Vale a pena ressaltar que não existe uma bala de prata, você ser um dev mais maduro já entende isso, então você pega a visão, aprende, adapta, e é assim que a gente sempre fez como dev, beleza? Show de bola! Então o legal do N8N é que ele é mais robusto do que muitos que ainda não operam a ferramenta nem fazem ideia. Por exemplo, a gente vai configurar ele com instâncias separadas. O editor, o worker, o webhook, isso chama-se modo fila. E por que isso? Porque isso vai te dar um poder de alta performance, menos pontos de falha, uma arquitetura pronta para escalar. Junto disso, você ainda vai configurar ferramentas como Supabase, que a gente vai usar a versão self-hosted dela, obviamente. O Redis para armazenamento em memória, você já conhece também. Postgres, pô, queridaço aí da comunidade dev, o banco de dados robusto, você conhece super bem. E tudo isso na sua VPS. A gente vai usar ali o Qlify, o Docker, tudo automatizado do zerinho ali, deploy lindo acontecendo, beleza? Você percebe o profissionalismo nessa stack? Não é coisa de juninho, é super importante você entender que esse tipo de conhecimento te torna ainda mais desejado no mercado, porque em pouco tempo, diria até pouquíssimo tempo, você já vai estar entregando soluções. E eu vou te mostrar tudo no detalhe, passo a passo, beleza? Olha só, nessa aula 1, a missão aqui é montar toda a base técnica do seu projeto. Então a gente vai criar um ambiente em VPS, Docker, Qlify, a gente vai subir o N8N nessa estrutura distribuída do editor, worker, webhook, que é chamado de modo fila no N8N, a gente vai iniciar o Supabase, o Redis, o Postgres, a gente já vai integrar com a Evolution API, que vai ser a nossa ponte para o WhatsApp, e o mais importante de tudo, você vai entender como que é que essas coisas se conectam num fluxo de agente inteligente. Então a ideia é te mostrar como estruturar a automação, ou qualquer automação de multi-agente, onde cada um vai ter um papel aqui, o SDR, o agendador, o consultor, tudo operando de forma coordenada. Então tudo que você vai construir hoje vai ser a base para o que vem nas próximas aulas. Show? E se você está aí pensando, mas será que eu vou dar conta? A resposta, sim, você vai dar conta. Por um motivo muito simples. O que você já é dev, então você já tem experiência. O que a gente está falando aqui é de ver as coisas conectadas, funcionando de verdade, e é mais simples do que você pode imaginar. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma automação desse nível, e o poder que isso dá pra gente, eu garanto, é brutal.
E é essa sensação que eu vou te oferecer nesse desafio, sem enrolação, sem blá blá blá, direto ao ponto, direto ao que importa. A gente está conversando aqui e se alinhando, porque você precisa entender como trabalhar com projetos reais de IA, como criar soluções de automação que estão escalando, como empreender o seu próprio microsas. Tem muita gente que está nessa, né? Então, essa stack aqui, a gente está montando exatamente para você dominar essas coisas. Tá bem claro? E mais, esse é o tipo de habilidade que está sendo muito valorizado e demandado no mercado de agora, que são as automações com IA, low code, APIs modernas, deploy eficiente, escalável. Gente, tudo isso é um diferencial real que acontece hoje enquanto a gente está se alinhando aqui. Você está entendendo? Então, se você ainda acha que isso é só para empresas grandes ou você precisa de uma super stack, tudo complexo, cara, esse desafio está aqui para provar o contrário, beleza? A verdade é que quem aprende a dominar essas ferramentas agora entra na frente no jogo, você sabe disso. Esse tipo de solução está sendo usada por startups, freelancers e até devs solos que querem entregar mais valor e criar produtos próprios com potencial real de faturamento. E quer saber a verdade mesmo? Até quem não é dev está criando e faturando com isso, gente. Então você acha mesmo que você não vai destruir iniciando da maneira certa? Claro que você vai. E olha só, hoje as empresas elas querem velocidade e personalização. Você concorda com isso? Então você já deve ter visto aí o boom de automação com IA nos últimos meses, mas ainda são poucos os devs que sabem fazer isso em um ambiente self-hosted de qualidade, sabe disso? Então, orquestrar agentes ou múltiplos agentes com workflow modular, tem gente que não sabe fazer isso e tá ganhando dinheiro. Integrar ele com multicanais como WhatsApp, Discord, Google Cloud, gente, dominar esse tipo de implementação coloca você em outro patamar. Você consegue entender? Ou seja, para construir seu próprio produto, seja para entregar soluções personalizadas para a empresa ou qualquer outra oportunidade que você identificar daqui para frente, é isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai praticar, vai ser uma aula densa, diversos detalhes, para muitos de vocês talvez coisa nova, para outros coisas que já passou, mas o mais importante é você acompanhar passo a passo para sair do outro lado com o ambiente pronto e funcional. Então, bora lá, bora fazer o nosso ambiente. Vamos dar uma navegada sobre a stack que a gente vai trabalhar aqui, quais são as ferramentas envolvidas. Primeira delas, o N8N. O N8N é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho que se conecta a diversas APIs, uma ferramenta no e low code também, tá? Bom a gente saber disso, você pode usar ela sem código ou com um pouco de código para você automatizar tarefas repetitivas, enfim, uma ferramenta de código aberto também, uma ferramenta muito potente e muito interessante para a gente poder aprender. Especialmente a gente que já sabe programar, a gente que manja bastante dessas coisas, a gente vai ver que vamos encontrar sim facilidades em algumas coisas e talvez outras vão ser mais chatinhas e a gente vai entendendo isso com o passar do tempo aqui na aula, beleza? Bom, a ideia do N8N aqui é que você pode iniciar um fluxo de trabalho, seja por um formulário, por uma webhook, seja por um chat que você pode abrir. O que ele ganhou muita notoriedade, assim, o que deixa ele bem popular nos dias de hoje, é que ele integrou-se com ferramentas de inteligência artificial por debaixo dos panos LangChain, para quem já programa aí já manja pra caramba. Então, olha que bacana. Ele trouxe de uma maneira facilitada de você criar agentes de inteligência artificial e fazer diversas atividades ali com a IA envolvida. Você vai ter diversos cenários disponíveis para você entender como que funciona, mais de 500 integrações nativas já, fora da parte da comunidade que coda ali, faz muita coisa, você que coda também pode fazer inclusive nodes extras, né? O N8N vem do nome Nodemation. Então, Nodemation teria de automação, né? Mation de automação e Node de Node, porque ele é construído com JavaScript e Node por debaixo dos panos. Então, Nodemation terminaria com N, começaria com N e tem outras 8 letrinhas no meio ali, né? Uma curiosidade aí. Ferramenta arrasta e solta, bem interessante para a gente poder entender. E aí, você pode criar nodes, né? Sendo da comunidade, codando, você pode criar nodes também não oficiais. Então são 500 oficiais e muito mais, né? Então, acho que deve ter muito mais. Você pode colocar ele no seu servidor, que é o que a gente vai querer fazer. Você pode trabalhar então com multi-agentes, fazendo tools ou ferramentas específicas, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Você pode, o que mais que eu posso apresentar aqui para você? Tem estudo de caso para você aprender, tem a parte das documentações que a gente vai ver daqui a pouco, ele tem a parte de templates, cara, é muito legal, a comunidade disponibiliza
Hoje mais de 4.800 templates, mas isso aqui vai crescendo. Fica aí o desafio até de você entendendo, entrando nos templates. Se você fizer a atividade todo dia, ver um template novo, você pode ter muitas ideias e enriquecer o seu trabalho. Conseguir fazer coisas com mais velocidade também é o que vale a pena. O N8N, então, você pode usar ele na nuvem, tá? Na cloud dele. Paga-se aí um valor mensal, dependendo do nível que você está. E também tem algumas limitações que dá para você observar. Ou self-hosted, que é o que a gente vai querer fazer, que não precisa estar pagando pelo self-hosted também, a gente consegue fazer aqui através do servidor que a gente vai ver daqui a pouco como que a gente vai fazer, beleza? Segunda ferramenta que a gente vai usar aqui é o Evolution API. Evolution API é uma plataforma, então, que vai conectar-se ao WhatsApp, fazendo com que seja um pouco mais simples de se trabalhar com a integração do WhatsApp, com as suas ferramentas e tudo mais. Inclusive, ele vai se cadastrar, você pode se cadastrar com o WhatsApp Cloud API, ou seja, você vai pegar a oficial do WhatsApp, tá? API oficial do WhatsApp, integrar aqui no Evolution e trabalhar só no Evolution, porque talvez trabalhar tudo do zerinho lá no Cloud é um pouco chato, tá? Então dá para você fazer isso, mas o que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer de uma maneira gratuita. Então são os cuidados que eu vou falar depois no decorrer das aulas, que a gente vai precisar ter dessa maneira gratuita, mas seria uma via, uma ferramenta que a gente aprendendo a usar a ferramenta, aprendendo a usar a API dessa ferramenta, que a gente vai dar uma olhada aqui também, a interface e tudo mais, a gente tem uma facilidade, então, de receber mensagens do WhatsApp, tratar essas mensagens e devolver. É uma ferramenta que a gente também instala no nosso VPS e show de bola. Outra ferramenta que a gente vai usar é o Supabase, que você poderia também estar usando na nuvem, mas o que ele serve, né? O Supabase, então, por debaixo dos panos vai usar o banco de dados Postgres, tá? Postgres também vai ser uma ferramenta que a gente vai estar usando aqui como banco de dados. Banco de dados, só abrindo uma aspas, o Postgres, então, é um banco de dados muito popular, muito robusto, banco de dados open source, relacional, uma base de dados bem bacana que dá para você usar. Então o Supabase é feito por debaixo dos panos com o Postgres e ele veio para poder facilitar um pouquinho na questão da interface. Tá bem? Ele vai ter outras coisas que ele deixa ali também, gente, ele traz um monte de opções a mais. Imagina com isso, tá? Imagina comigo que ele traz um monte de opções a mais e ele vem sendo uma alternativa ali a um Firebase da vida. Então aí, ó, Postgres por debaixo dos panos, ele vai trabalhar com autenticação do usuário, Add Functions, trabalha também com Vector Store ali para inteligência artificial. Nossa, é bem interessante, tá? Você pode instalar diversos aplicativos nele. Tem uma interface muito gostosa, muito agradável, muito fácil de se criar as tabelas ali e trabalhar. Então, no final do dia, a gente vai usar ele integrado ao nosso agente de IA, para que o nosso agente de IA possa gerenciar o banco de dados ali e ir colocando as informações e a gente tem uma maneira visual de ver ali diversos clientes se a gente precisar, tá bem? Claro que o Supabase é uma opcional dentro de tudo que a gente está construindo, porque o Postgres de fato a gente já vai ter. Para o próprio N8N, existem maneiras de se instalar o N8N, né? A maneira padrão dele seria o SQLite, uma maneira mais melhorada é um Postgres e uma maneira profissional é um modo fila que a gente vai falar em algum outro momento. Vai trabalhar também ali com o Redis. O Redis, então, imagina que é um tipo de banco de dados em memória, chave-valor, rapidinho de pegar as informações, de apagar as informações. Então, para o trabalho do nosso fluxo ali, que eu apresento em algum momento, a gente vai poder entender bem como que o Redis vai estar trabalhando nesse processo todo, além de fazer parte de toda essa integração de Evolution API, N8N e tudo mais. O Redis está em todo esse lugar também, tá? Poderia-se também usar na nuvem, olha que interessante. Né? Todas as ferramentas, quase todas, podem-se usar na nuvem aqui e tá tudo certo, mas a gente vai fazer tudo instalando no nosso servidor. E para isso, a gente vai usar o Qulify. O Qulify, ele vai ser um gerenciador de self-host, open source também. Ele é uma alternativa ali a um Heroku, um Netlify, Vercel. Você tem ali um EasyPanel também que vem com essa ideia de você instalar no seu servidor se você quiser. E o EasyPanel também, inclusive, eu super recomendo, é super leve para trabalhar, é bem bacana. Mas enfim, a ideia dele é o seguinte, você também pode usar na cloud e também tem o self-hosted dele, que é uma versão bem interessante para você trabalhar com qualquer linguagem, colocando em qualquer servidor, com vários casos de uso. Tá? Se a gente vier na parte de docs aqui, fica já a dica desse Hetzner que eu já vou falar daqui a pouco. Mas aqui ele fala um pouquinho mais, então se você vai querer
instalar uma aplicação Next ali, rodar sei lá, qualquer coisa que você precisar dessa parte de rodar aplicativos de uma maneira point, né? Você colocou ali, clicou, já está funcionando, vai trabalhar de uma maneira muito bacana, é o cara, tá bem? Por debaixo dos panos, ele vai estar trabalhando com o Docker. O Docker é essa ferramenta que veio para salvar nós programadores, que sempre que a gente fazia funcionar o ambiente na nossa máquina e fosse colocar em outro ambiente, tipo um VPS da vida, já deixava de funcionar, né? Então, para esse problema, veio o Docker fazendo containers, ou seja, colocando tudo certinho, como deve funcionar, e aí esse container a gente leva para onde a gente quiser, pode fazer tudo em Docker na nossa máquina se quiser, e depois subir a mesma estrutura para um Qlify da vida, ou direto para um VPS, tá? Enfim, aí o Docker é uma ferramenta também que a gente vai estar usando aqui com uma facilidade. Legal? Muito bem, então, para se instalar o Qlify, eu recomendo usar esse Hetzner com esse cupom como VPS. Vamos lá. O VPS você poderia estar num DigitalOcean da vida, poderia estar num Google Cloud, você poderia estar no AWS, mas o Hetzner, ele tem uma sacada bem interessante. Clicando aqui, primeiro você já ganha 20 € de crédito aqui pelo Qlify. Então já é uma coisa legal que dá para você fazer, tá bem? Ou seja, já ganhou um pouquinho para você poder usar de uma maneira, olha, se um VPS desse, deixa eu ver os planos aqui, tá? Vamos clicar aqui. Se um VPS desse aqui, por exemplo, que é o que a gente vai usar, está 7 €, então você tem 3, você vai ter aqui quase 3 meses gratuito. Já só para começar a conversa aqui. Se você escolher um ainda mais robusto, que eu recomendo, você vai ter aí quase 2 meses gratuito, só para você brincar com esse cupom que você ganhou, tá bem? Eu cliquei ali, me redirecionou para cá com esse cupom, com esse crédito. Então é só você criar sua conta aqui. Vai precisar, obviamente, de um cartão internacional, né? Afinal é um servidor internacional. Se você quiser outro servidor, o único detalhe que nós precisamos aqui nessa ideia é que o seu VPS tenha acesso ao SSH completo para você poder instalar o Qlify e fazer do jeitinho que a gente vai fazer aqui as informações. Show de bola? Vamos entender então aqui através de um gráfico como é que vai funcionar o nosso fluxo, toda a nossa automação aqui, tá bom? Vou desenhar e você vai entendendo. Então tudo começa ali pelo zapzinho, né? A pessoa vai mandar uma mensagem no zap e aí a gente vai acabar recebendo aqui no nosso N8N através de um webhook, tá? Esse webhook é disparado ali pelo Evolution. Então eu vou colocar aqui algo como o Evo vai mandar então para o N8N, eles vão se conversar ali, tá? O Evolution recebe do Zap, que manda para o N8N esse webhook. E o que esse webhook vai receber aqui de informação? Vai receber bastante informação. Por exemplo, a gente vai pegar a informação da mensagem. Qual é o tipo da mensagem? Tá? Type. O que é o content dela, o conteúdo dela? Tudo bem? O que é, por exemplo, um ID da mensagem, a data dessa mensagem sendo enviada? A gente vai saber também dados do usuário, tá? Então, vou colocar user, só para a gente saber. Os dados do usuário, como por exemplo, o número dele ali de telefone, do WhatsApp, a gente vai saber se foi o usuário ou não, se foi eu ou não que enviei essa mensagem. Isso é muito importante, daqui a pouco eu explico por que isso é importante, essa informação. E a gente tem informações gerais da Evolution, por exemplo. A gente tem da Evolution ali, qual que é a instância. Tem um nome ali, né, da instância dela que a gente vai precisar para poder saber informações mais interessantes ali da Evolution, tá? Qual que é o servidor, a URL do servidor que tá rodando, qual que é a API key para eu poder me comunicar com a Evolution. Então eu vou ter essas informaçõezinhas a mais acontecendo aqui. E, claro, vai ter outras também, estou só colocando algumas para você poder entender. Então, essas mensagens sendo recebidas aqui, agora a gente vai para a próxima etapa do nosso fluxo. Essa etapa do nosso fluxo agora eu vou chamar aqui de User Info. A gente vai fazer algumas ações aqui. A gente vai cadastrar esse usuário. Então, se o usuário existir, então a gente vai pegar informações, tá? Se ele não existir, então a gente vai pegar e cadastrar, create esse usuário, tá bem? Então, eu vou primeiro ver se ele existe, tá? Se sim, ok, pega informação, se não, cria informação. A gente vai usar aqui, nessa parte aqui, a gente vai estar utilizando o nosso banco de dados ali no Supabase. Então, eu pretendo colocar essas informações ali. Show de bola? Bom, beleza. Então, já sabe que algumas coisas do usuário aqui, como por exemplo o número dele, é a primeira coisa que eu vou cadastrar aqui, tá bem? A primeira coisa que eu tenho de informação necessária e relevante vai ser isso daí. E depois, quando ele for pegar as informações, porque em algum momento a IA vai atualizar as informações do usuário, então ele vai trazer outras informações extras desse nosso banco de dados que a gente vai
vai criar ali depois, beleza? Depois a gente vai passar para uma etapa que é chamada de Human in Loop, tá? Eu vou escrever assim, ó, Human in Loop, que é, na verdade, a parte de bloqueio. O que isso aqui faz, né? Esse aqui verifica se é o owner que está enviando a mensagem. Se for, eu preciso bloquear essa conversa. Tá bem? Porque a inteligência artificial não pode ficar falando enquanto eu estou conversando. Eu sou o dono do WhatsApp, por exemplo, eu puxei para começar a falar com a pessoa, então eu preciso que a inteligência artificial fique bloqueada. Isso aqui vai acontecer por um período de tempo que a gente vai definir ali depois na ferramenta, e aí, sei lá, vou definir que por 15 minutos, sempre que eu começar a falar ali, ele vai passar por aqui, vai setar esse horáriozinho de 15 minutos. Cara, 15 minutos, não fala nada, deixa eu ficar conversando com a inteligência artificial, daqui 15 minutos ela pode voltar. É um número, tá? Eu só estou chutando um número, não precisa ser exatamente esse número. Olha, passei por essa etapa agora, então eu vou precisar ir para a próxima etapa, e essa próxima etapa eu penso que o nome pode ser Parse Message. Vamos ver se faz sentido, porque eu vou receber aqui vários tipos de mensagens, tá? Text, áudio, eu vou receber aqui um image. Isso aqui, o que acontece? O texto eu já tenho ela ali certinho, mas o áudio e a imagem eu preciso passar por uma IA que vai fazer a transcrição para mim, tá? Transcrição do áudio, ou então a IA vai fazer para mim a leitura da imagem. Tá? Ela vai ler as coisas que tem na imagem ali. Partindo disso, então, eu posso dar como output, como saída, então, a mensagem parseada. Tá? Ou seja, a mensagem organizadinha aqui, ele vai passar para frente essa mensagem. Olha que legal, né? Então aqui eu estou em determinado momento aqui então, que eu recebi todas as informações, cadastrei esse usuário, bloqueei ele aqui, caso eu esteja falando. Se eu não estiver falando, continua o fluxo, parseei a mensagem, peguei a mensagem parseada, legal? Só o conteúdo dela, só o texto dela, tá? E agora eu vou para a próxima etapa, que vai ser, eu chamo aqui de Message Queue, tá bom? Message Queue que seria uma fila de mensagens. O que essa fila de mensagens serve para quê? Para receber multi-mensagens. O que é isso? Ora, se a pessoa manda lá mensagens picotadas, oi, aí manda um enter. Tudo bem? Enter. Como você está? Enter. Se eu receber todas essas mensagens eu vou estar recebendo, tá pessoal? Sempre. Cada mensagenzinha sendo enviada eu vou estar recebendo aqui. Bom, se eu chego aqui nessa etapa e não tenho uma fila de mensagens para agrupar essas mensagens e simplesmente transformá-la em uma só, cada uma dessas mensagens serão respondidas pela inteligência artificial, porque ela vai continuar no fluxo, né? Então, esse momento ele para também a minha automação aqui, vai ter uma regra de pausa, um tempo também para ficar agrupando essas mensagens. Depois desse tempo ter passado, aí então a gente segue o fluxo respondendo as mensagens, beleza? Legal, então aqui ele só serviu para agrupar as mensagens picotadas que vieram ali das pessoas que mandam mensagens toda quebradinhas, né? Legal. Bom, então depois dessa parte que a gente tem a fila da mensagem, de fato eu vou passar por uma IA. E essa IA agora, ela vai ser multi-agente, tá? A gente vai ter vários agentes de IA aqui. A gente vai ter um SDR. O SDR é aquele agente que faz a qualificação do usuário. Ele só tem essa responsabilidade, tá? Qualificar, tá? Porque ele vai verificar se o usuário está pronto para comprar ou não. Se o usuário não estiver pronto para comprar, então eu vou dar uma possibilidade dele de assistir uns conteúdos gratuitos da minha empresa. Tá? A gente está fazendo aqui um agente, um SDR, atendente da faculdade de tecnologia da Rocket City. Bom, eu vou dar a opção, tá aqui uns conteúdos gratuitos, você não está pronto. Depois a gente vê as regras de qualificação. Um segundo agente pode entrar aqui para fazer o agendamento. Porque se o cara está qualificado, e caso ele queira tirar mais dúvidas, esse SDR eu não gostaria que ele fosse muito especialista em responder dúvidas. Eu queria que ele fosse bem curto e grosso, assim, olha, eu tô aqui para saber se você está pronto ou não para fazer alguma coisa. Se está pronto, faz um agendamento, tá? Então, uma IA para poder fazer o agendamento. Essa IA ela vai trabalhar com a nossa Google Agenda, por exemplo, tá bem? E um outro usuário, um outro agente, a gente pode ter um agente que vai ser um consultor, tá? Esse consultor, o que ele vai funcionar? Então o SDR, ele está ali para qualificar, mas esse consultor, ele tem uma base de dados. E ele vai dar para o SDR informações que o SDR perguntar para ele. Então assim, eu gostaria que o SDR acabasse de uma maneira muito rápida, mas para a gente poder ter aqui um conteúdo bem legal,
eu vou colocar que ele pode fazer o agendamento e que ele ainda pode acessar um consultor rapidamente para pegar umas informações extras da faculdade, caso a pessoa pergunte ali antes de se qualificar. E fechou, tá bem? Mas aqui a gente só tá fazendo um multi-agente para a gente poder entender a capacidade. O que eu realmente gosto das inteligências artificiais é que elas sejam bem isoladinhas, né? Então o SDR deveria só qualificar mesmo e aí agendar, e não tirar dúvidas. Mas a gente vai fazer isso aqui que vai ser bem legal também. E por fim, depois de tudo isso acontecer, ele vai ter que fazer um update, tá, do nosso lead. E o que eu imagino que faz sentido de fazer o update é capturar o nome, capturar o e-mail. O e-mail é muito importante ali para depois entrar em contato mais tarde, mas já tem um contato no WhatsApp, né? Já vai ter o WhatsApp aqui, né? Legal. Quem sabe também eu vou escrever aqui um resumo da conversa. Também vou pedir para ele guardar um resumo da conversa. Tudo isso no nosso banco de dados, tá? Então esse multi-agente ele vai estar responsável em fazer toda essa partezinha aqui. Vai ser bem legal enquanto ele está respondendo as pessoas ali, tá bem? Bom, passamos por essa etapa, então aí ele está pronto para entregar a resposta. Antes de entregar a resposta também, eu vou estar querendo bloquear ele, porque olha só, já aconteceu comigo do seguinte, eu vou até escrever aqui, ó, verify, ou verifica owner, tá bem? Só para você saber que é para verificar se o dono tá conversando ali ou não, porque senão eu vou precisar bloquear também. Acontece que às vezes a pessoa foi mandando as mensagens picadinhas, tá bem? Foi recebendo lá no WhatsApp e aqui ele tá agrupando as mensagens. E de repente, nesse momento aqui que tá agrupando, o dono pegou para começar a falar. Já aconteceu comigo, enquanto eu estava montando a automação, de que eu fiz esse teste, comecei a falar e aí depois vem a resposta da IA. E aí acabou tudo, né? Porque eu já estava respondendo, eu já estava falando, ela devia bloquear. Então eu uso de novo aquele human in loop. Eu vou até escrever sim, porque daí vai fazer ainda mais sentido, tá? Eu uso de novo o human in loop para verificar se o owner está falando. Se ele estiver falando, pode bloquear. Se não, pode manter desbloqueado e seguir o fluxo. Tá bem? Mas aqui eu preciso verificar se o dono está falando. Cara, tudo certo, né? Passou por essa parte lógica aqui também. Cara, fechou. Eu posso mandar de volta a resposta agora lá, tá? A response lá para o nosso WhatsApp. Só que é o seguinte, eu também quero fazer uma resposta humanizada. Eu quero quebrar a mensagem grande. Tá bem? Então o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer fazer uma lógica nessa resposta que vai responder, ao invés de responder um textão grande, a cada, sei lá, ponto, interrogação, exclamação, vamos fazer ela quebrar a mensagem e mandar por pedacinhos também. Assim fica um pouquinho mais humanizada essa resposta, tá bem? Lembrando que essa resposta ela vai chegar de volta lá para a Evolution. Então o N8N agora manda para a Evolution e a Evolution responde para o Zap, tá bem? A Evolution manda essa resposta ali para o Zap e aí a pessoa recebe ali tudinho certinho. Beleza? Vamos dar uma revisada então no que vai ser esse fluxo, porque a gente vai fazer muita coisa aqui. Então, o WhatsApp recebeu, o Evolution recebeu, mandou como webhook com diversas informações. Recebemos as informações, começamos a tratar. Olha, o usuário existe, então deixa eu pegar essa informação, porque em algum momento a informação que eu pegar aqui, se o usuário já existe, eu vou deixar aqui para a IA saber que esse usuário já existe, qual que é o nome dele, que já foi conversado antes, um resumo da conversa anterior. Show de bola. Se o dono do WhatsApp, ele está falando ali, então bloqueia, não deixa a inteligência artificial seguir daqui para frente. Ora, se não, o dono não está falando, é só o fluxo da IA mesmo. Legal? Então faz um parse de mensagem. O cara mandou um texto, ele mandou um áudio, ele mandou uma imagem, então deixa eu entender essa mensagem, tirar a mensagem de fato, né, o conteúdo dela, e colocar numa fila para agrupar. Cara, mandou só uma mensagem, beleza, depois de um tempinho aqui rodando, né, do agrupamento, segue para IA. Mandou várias mensagens picotadas, vai agrupando, manda para IA. Inclusive nessa parte aqui, nessa etapa e nessa etapa aqui, a gente vai usar o Redis, tá? Nossa memória de curto prazo, memória... O Redis serve então como esse banco de dados em memória, que vai ser rapidinho para usar, bloqueia, desbloqueia, é bem bom para a gente poder usar dessa forma, tá? E aí, de fato, vamos receber na inteligência artificial. Vai ser um fluxo bem detalhado também para a gente trabalhar com o nosso SDR, com a agenda, com o consultor de dados que vai se conectar com... Eu vou conectar ele com um dado ali do Google Docs, tá? Estou pensando aqui que vai ser esse consultor vai chamar só um documento do Google Docs, e aí a pessoa pode ficar atualizando aquele documento ali, meu cliente, vamos pensar que eu estou vendendo isso para um cliente, meu cliente vai ficar atualizando ali e tudo mais, ou seja, eu vou ter um consultor sempre com dados atualizados. E aí, de fato, eu vou atualizar esse lead, pedir para a IA atualizar esse lead para a gente, depois de receber as informações.
Ah, e tudo isso a gente está fazendo multi-agente mesmo, que eu quero fazer bem quebradinho, que é para a gente entender que não precisa ser tudo um só fazendo. Então, um vai chamar o outro, um vai conversar com o outro, vai ser bem legal. Aí a gente vai novamente verificar se o meu cliente, o dono do WhatsApp, ele está falando com a IA, ele está falando com o WhatsApp lá, porque no agrupamento de mensagens pode acontecer que enquanto a IA está bolando a resposta, o humano vai lá e começa a falar. Então, antes mesmo de ser falada a resposta, bloqueia porque o humano começou a falar. Ou então desbloqueia porque ele não está falando e já manda a resposta. N8N manda pro Evolution, que recebe lá no WhatsApp alegria e ousadia. Aí a gente vai ter o nosso fluxo bem bonzão. E claro, dentro disso daqui pode acontecer erros. Pode sim acontecer vários erros, tá? Dentro dessa ideia, então a gente vai ter aqui um tratamento de erro, tá? Error catch, vamos pensar dessa forma. Esse error catch, ele vai pegar os erros e vai mandar pra gente lá no Discord. Lá no Discord, uma webhook do Discord, tá? Webhook Discord. Bem tranquilo. Por que que eu escolhi o Discord? Você pode escolher outra ferramenta, Telegram, mas não o WhatsApp. Tá? Por quê? O error catch vai funcionar da seguinte forma. Cada uma dessas etapas aqui, se deu um erro aqui, por exemplo, na fila de mensagem, ela vai ser capturada, esse erro aqui, e vai mandar um resuminho lá para um canal no Discord. Poderia ser um Telegram, mas não um WhatsApp, porque você precisa ter um local que faz sentido. Vamos supor que o erro é justamente o erro de WhatsApp. Cara, um erro de alguma coisa no envio ali para o WhatsApp, né? Aqui nessa última etapa de responder, deu um erro de WhatsApp. Como é que eu vou mandar o erro para o próprio WhatsApp se ele está com erro? Entende? Então eu preciso mandar para um lugar que é fácil de eu acessar e que me responde com muita velocidade, que eu já tenho os alertas ligados. Então o Telegram da vida, que quase ninguém usa, que eu acho que todo mundo deveria usar no lugar do WhatsApp. O WhatsApp cara, o Telegram é muito bom, o WhatsApp é muito ruim. Mas tudo bem, isso aqui é uma opinião e não leve em consideração. Ou seja, ter um lugar onde você vai receber essa mensagem rápida serve muito para que você possa ver e tomar uma ação rápida para resolver o problema, tá? Então essa parte é super importante de captura de erro também dentro do nosso fluxo. Vamos iniciar então o nosso servidor aqui no Hetzner e vamos ver aqui na parte de login, beleza? Eu vou fazer o login no console. Aqui, pessoal, você também precisa dar uma olhadinha se você tem já o cartão internacional, tá? Esse servidor precisa do cartão internacional para que você possa fazer o seu login aqui. Se você não tiver um login, você vai fazer um registro. E tem todo um passo a passo para fazer esse registro. Aconteceu comigo, por exemplo, de pedirem até meu passaporte para poder liberar e tudo mais. Então eu vou deixar ver se deixo um PDF para você falando um pouquinho desse passo a passo de registro, caso você não tenha o registro, tá? E aqui você vai fazer o login e senha. Beleza, uma vez feito o login e senha, você vai estar com uma tela assim mais ou menos, aqui fica algumas mensagens importantes, isso daqui vai estar vazio para você, você vai clicar em New Project e vai escrever aí, vou escrever desafio IA, ok? Vamos criar o projeto do desafio IA, vou clicar aqui para a gente poder entender como que funciona aqui a Hetzner. Então a Hetzner, tirando essas mensagens, que eu vou até ver se eu tiro todas elas daqui, beleza? Ainda fica aqui algumas outras mensagens, certo? Então, entendendo aqui, a gente pode criar servidores, volumes que seriam HDs extras, a gente pode trabalhar com load balancers, com IPs extras, networks, firewalls, tem bastante coisa legal. Ele também tem uma ideia de storage, tipo AWS de storage, tá bem? Então, é bem legal como que funciona o Hetzner. A gente vai vir na parte de servers, que é onde a gente vai criar o nosso primeiro servidor. Vou colocar aqui Add Server. E aqui a gente vai configurar ele. Então, para criar, se você escolher algo como a Alemanha, você vai ter um custo mais baratinho, tá bem? Se você escolher algo como Estados Unidos, você vai ter algo mais rápido, porque são servidores mais perto do Brasil. Então, pensa aí o que você prefere nesse momento, tá bom? Eu vou colocar aqui algo como esse servidor aqui, ou eu vou colocar esse daqui, só para a gente brincar. Ubuntu 24 mesmo é o que eu quero colocar aqui. Eu vou escolher qual que é o servidor, tá bem? E aqui fica o custo do servidor. Então, quer ver o custo mudar? É a gente mudar isso daqui. Então, se eu mudar para cá, eu tenho um custo mais barato pelo mesmo servidor que a gente estava vendo antes. Aliás, nem era o mesmo, né? Deixa eu ver aqui, esse daqui era de 4.3, beleza. 4.3, esse daqui vai ser 4.3 também, beleza. Então, aqui a gente vai ter algo mais interessante, 3 vCPUs, a gente tem 4 GB de RAM. Esses 4 GB, geralmente, esse servidor aqui é o que vai chegar no limite do nosso stackzinho aqui, é o que vai bater nesse daqui. Se você quiser um pouquinho de folga, pega um pouquinho maior que ele, tá bem? Então eu vou selecionar esse aqui mesmo, tá tudo certo. Aqui na parte de networking, ele vai criar pra gente um IP público e um IP
V6. Esse público, esse IP aqui, ele vai ficar sendo utilizado, tá bem? Ele tem custo enquanto estiver aqui, mesmo que você não estiver utilizando ele. Porque funciona assim a Hetzner. Se você desligar o seu servidor, você não vai pagar, você só paga por uso, legal? Então se você usar 3, 4 dias, você vai ver que os seus créditos não vai comer tudo isso daqui de crédito, tá bem? Só que o IP sim, se você deixar ele ligado, ele vai ficar cobrando. Bom, aqui a gente vai adicionar uma chave de SSH e funciona assim, você cria geralmente pelo seu terminal, SSH keygen, algo assim, tá? Você vai criar pelo seu terminal, utilizando um comando, uma linha de comando. É só você pesquisar aí, quem usa Windows, né? Windows usa o WSL, que é bem melhor. Mac e Linux já é o padrão aqui mesmo, tá? Mas é importante você gerar uma chave de SSH e pegar essa chave depois, tá? Para pegar, assim que você gerar, você vai abrir, por exemplo, seu terminal. Aqui no Mac, eu posso usar um cat e aí eu uso esse comando aqui. Então eu vou na minha pasta de usuário, vou lá na parte do SSH e vou pegar a chave pública, copiando ela para minha área de transferência, tá? Isso aqui funciona assim. Aí eu vou adicionar ele aqui e pronto. Feito aqui, a gente vai ter o acesso completo ao nosso servidor via SSH. Eu posso habilitar Firewall, mas posso fazer depois. Backup é legal, pessoal. Eu recomendo você aplicar backup. Vai aumentar um pouquinho, mas com certeza você deve aplicar backup para você não perder qualquer coisa aqui, pessoal. Backup só faz sentido quando a gente precisa dele. É incrível, é igual um seguro, né? Você vai pagando, você fala, parece que não faz sentido, mas quando você precisa, você fala, nossa, ainda bem que eu tenho um backup. Então, recomendação do Maicão, faz um backup sim, tá? Eu vou deixar aqui também pra gente fazer. O resto, tá tudo certo. Eu vou criar e comprar. Então, eu tenho já o meu cartão cadastrado aqui, ele já funciona de maneira bem tranquila. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar esse IP aqui e vou abrir agora aonde eu comprei o meu domínio. Você vai aonde você comprou o seu domínio, abre aí. O que você precisa configurar, pessoal? Você vai configurar uma coisa bem tranquila aqui, você vai criar um novo registro A, vai colocar um asterisco, que é o wildcard, e vai colocar aqui o IP que você copiou e adiciona, tá bem? Então, aqui tudo que for fazer aqui como Qualify RSeT Store, N8N RSeT Store, Supabase, etc, ele já vai redirecionar para esse IP. Sensacional, então eu posso voltar aqui para o meu servidor e posso dar uma olhadinha como que são as informações aqui da Hetzner. Só para eu falar um pouquinho mais para você, você pode acessar o seu console direto por aqui, mas a gente vai fazer via terminal. Você pode aqui observar então qual que é a sua máquina, quanto que você já está usando. Então aqui já cobrou de mim esse valor, por ela estar ligada aqui. Na parte de gráficos você vê o uso de CPU, de disco, etc. Muito importante para quando a gente sentir que está meio que travando as coisas. A gente vai ver aqui que 100% é um vCPU, então o seu pode chegar até 300. Mas quando está chegando perto de 300, geralmente ele já está muito lento. Isso acontece comigo algumas vezes, eu venho aqui na parte de Power e faço um Power Cycle até eu identificar bem qual que é o gargalo e ajustar no meu VPS e depois ele fica liso, funcionando legal. Geralmente eu faço isso, faz parte. Então aqui está na parte de backup que você pode restaurar, snapshot seria fotografia, assim que você terminou de arrumar as coisas, pô, tá legal, faz o snapshotzinho. Você tem a parte de Firewall que você pode criar depois só para liberar a porta 80 e 443, se você quiser, depois, e aí você tira também a liberação do seu SSH, caso você não queira. Pode criar volumes extras, você pode escalar, ou seja, sempre para cima, né? Você pode colocar mais informações aqui, se você quiser. Pô, não gostei, a máquina tá lenta, clica aqui, escala ela e já era, tá bem? E você pode fazer também um rebuild, geralmente eu faço isso quando eu estou na parte do estudo, porque daí eu venho aqui, seleciono outra ferramenta, outro sistema operacional, faço rebuild dessa máquina e continuo nela brincando, ou eu posso deletar no final do dia. Beleza, então vamos arrumar, abrindo o nosso terminal agora, você vai no SSH, root, arroba aquele seu domínio, no caso o seu IP, tá bem? Domínio não, IP, vamos lá. Como você já está com a chave SSH configurada, ele só vai pedir para você permitir aqui, para você poder entrar no seu servidor. Entrou no seu servidor, você vai abrir Qualify, IO, e você vai na parte, acredito que Docs, Get Started, e aqui a gente tem no Installation, ok? Aqui ó, esse comandinho. Peguei o comando, soltei aqui, dali. Aqui ele vai levar um tempinho. Então está aqui o sistema operacional, qual que é o Qualify que ele está instalando, é essa versão, se alguma coisa tiver diferente para você, então saiba que no momento que eu estou gravando está nessa versão aqui. Deixa eu ver o que mais que ele está falando. Docker, então, claro, a gente vai usar o Docker aqui. Então aqui está um bom momento para eu te explicar como que vai funcionar
toda essa parte aqui dessa nossa stack, desde o nosso domínio chegando, né, do nosso domínio chegando até no Qlify, e o que ele vai fazer agora daqui para frente. Enquanto está instalando, eu vou te explicando. Bom, então o que vai acontecer? Você vai ter os seus domínios, ok? Eu coloquei um wildcard domain, vou colocar assim, mas você vai ter o N8N, depois você vai colocar, né? Você vai entrar pelo Evolution, por exemplo, você vai querer entrar para configurar, você vai querer o Supabase, etc. Tá bem? Então você pode ter quantos domínios você quiser, por isso que você tem o wildcard. E você vai acessar então sempre lá no seu Qlify, tá bem? Então eu vou colocar aqui o server como Qlify, tá? O seu VPS. Chegou no seu VPS que ele é do Qlify, né? Você já entendeu que ele é o Qlify. E lembrando só algumas coisas que eu falei ali, só para ficar claro, pode ser qualquer VPS. Eu já sei que mais de 3 vCPU vai ser legal, tá bem? 3 vCPU para essa stack que a gente está fazendo, e mais de 4 de RAM, porque só o próprio Qlify já pega 2 GB e o Supabase já pega quase 2 também, então ele já fica meio que grandinho, tá? Então o que o Qlify tem por debaixo dos panos, pessoal? Essa é a sacada: Docker, Traffic e outras cositas mais. Mas essas duas tecnologias são as interessantes de eu falar aqui para você. Porque quando você chegar aqui por esse domínio, o Traffic ele serve como um proxy reverso, ele entende aqui qual que é o domínio que está chegando e ele vai direcionar para algum container. Então o legal do Docker é que vai ser tudo via Docker aqui, né, os containers. Então nós vamos ter aqui, escrever aqui Docker container. Beleza? Então a gente vai ter vários containers Docker rodando pelo seu Qlify. O Qlify trabalha com Docker, com os containers do Docker. Bem tranquilo, né? Então, se você vai ter aqui um N8N, aqui no N8N a gente vai ter um editor. Já vou te explicando aqui os containers, tá? Porque a gente vai fazer o N8N em modo fila. Já explico para você o que é o modo fila, mas só entenda que tudo isso daqui são containers que a gente vai estar colocando aqui, tá? Então nós vamos ter o N8N, 3 instâncias do N8N. A gente vai ter o webhook e o worker, tá bem? A gente vai ter Supabase. O Supabase ele vai trazer toda uma stack por debaixo dos panos. A gente vai só dar um clique ali no Qlify, ele vai instalar uma stack gigantesca de containers também, ok? Esses aqui a gente vai configurar via, a gente vai fazer isso via Docker Compose, tá? A gente vai trabalhar com esse Docker Compose, mas o Supabase vai ser um clique só, você vai ver daqui a pouco. Postgres, a gente vai instalar. E Redis, a gente vai instalar. E faltou claro, o Evolution, né? Faltou só o Evolution, que a gente vai colocar aqui também. Eu vou só colocar Evo para você poder entender, tá bem? Então o que vai acontecer? Como o VPS, a sua VPS está trabalhando com o Qlify, e já está tudo configuradinho, cara, é meio que mágico, por isso que é legal a gente ter ferramentas assim, tipo o Qlify. Ele vai entender que você entrou no N8N, então ele vai apontar para o N8N, tá bem? Ele entendeu ali que você entrou no Evolution, então ele vai pegar e vai apontar para o container do Evolution, que está tudo arrumadinho ali. Ele entendeu que você entrou no Supabase, então ele vai arrumar para o container do Supabase, tá bom? E aí o N8N vai estar sempre o editor que você vai estar acessando, o webhook e o worker você vê de outra forma. Na hora de falar ali de instalar, eu volto aqui no desenho para a gente poder falar de como que vai funcionar toda a ideia do N8N em modo fila, que é um N8N mais profissional possível. Voltando aqui para nossa instalação, então deu tudo certo. Aqui está o meu endereço de IP, porta 8000. Legal, então vamos colocar aqui o endereço de IP. Legal. Então, estamos acessando o Qlify e vamos fazer o primeiro cadastro aqui. Beleza, fazendo o registro aqui. A primeira conta, então, é sempre a conta... Não quero salvar nada. É sempre a conta, então, que vai administrar todo o seu Qlify. Pode fazer um skip de onboarding, que ele explicaria para você o que é o Qlify e tudo mais. A gente não precisa. Aceita e fecha. Talvez na próxima vez. Bom, então como que vai funcionar? O Qlify, primeira coisa que você vai fazer agora vai vir em Settings e já vai arrumar aqui o seu domínio https://qlify. Aí nós colocamos RCity Store. Legal? Rocket City Store, salva, porque daí já é o seu domínio lá, e show de bola. Então o que você vai fazer? Vai dar uma entradinha ali, https://. Isso aqui leva um tempo, mas vamos ver se ele já vai pegar aqui rápido pra gente. A Rocket City Store leva um tempo de propagação, né, desse domínio, mas vamos ver se ele já vai pegar. Já pegou, rápido demais. Então aqui é o desafio IA, @MikeBritoDev, e aqui a senha que nós colocamos.
e vamos entrar aqui e fazer o login. Então, pode sacar também, ó, deixa eu salvar logo, porque se eu precisar de novo vai ser mais fácil. Pode sacar também que você já está usando HTTPS, tá bem? Então, o próprio Qlify, Traffic ali, eles já vão trabalhar, e ele tem o Let's Encrypt, que é o SSL, que ele já vem embutido e você não precisa fazer quase nada, ele já está funcionando legal. Na parte de servers, pessoal, funciona assim, o Qlify você pode instalar ele num servidor e ter outros servidores rodando, e você pode vir instalando outros servidores se você quiser, tá? É bem interessante. Vai ter outras coisas legais ali, mas a gente vem na parte de projetos, que é o nosso foco aqui, e adicionar um projeto, eu vou chamar ele de desafio IA, tá bem? Show! Só isso, você pode fazer vários environments aqui, você pode criar um ambiente de dev, um ambiente de teste, enfim, ele já vem com um ambiente de produção bacana, a gente já clica aqui e a gente começa a adicionar as nossas stacks aqui, as nossas ferramentas. A primeira ferramenta que eu vou querer colocar aqui, que é de cliquezinho, é só clicar aqui e escrever Supabase. Ah, já nota aqui então que os resources você vai poder colocar Dockerfile, Compose, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Você pode trabalhar com seus repositórios lá do GitHub. Você pode trabalhar com base de dados já prontas, só clicar também e selecionar. E tem várias outras ferramentas aqui que já é só você clicar e ele já vai sair funcionando. Inclusive, teria também o N8N, teria o Evolution, mas eu prefiro fazer com o meu Docker Compose, porque ele já vem redondinho do jeito que eu preciso arrumar. Do outro jeito eu preciso fazer muita coisa para arrumar, eu prefiro já no Docker Compose. Aqui é óbvio, a gente vai demorar um tempinho fazendo no Docker Compose, mas depois é Ctrl+C, Ctrl+V, fica muito fácil, tá? Então o Supabase faz sentido eu clicar aqui. Na verdade eu não parei ainda para estudar um Compose legal dele, então eu vou clicar aqui mesmo, tá bem? Vou renomear para Supabase, vou salvar aqui. Aqui eu posso mudar, ó. Essa primeira coisa que eu vou fazer é mudar para HTTPS, Supabase, apago tudo o restante, tá bem? Supabase.rsit, ou seu domínio, né? Então, ponto seu domínio. O meu é esse daqui. Então, como a gente já fez o wildcard, não precisa salvar nada. Como a gente já fez o wildcard, que é aquela ideia de qualquer domínio, subdomínio que eu colocar, ele já vai ser redirecionado sozinho, perfeito, já está tudo certo, ele já vai arrumar aqui para mim. Se aqui não atualizar, você pode esperar um pouquinho que ele tenta atualizar sozinho a tela, ou você pode atualizar a tela, mas pouco importa essa informação. Então, olha só a stack do Supabase, o tanto de informação que ele traz aqui. Ele traz muita coisa, ele traz um mini I/O que seria também um bucket, tipo um S3 bucket da vida. Já tem o S3 storage também do Qlify, enfim, storage tem várias maneiras de você trabalhar depois se você quiser, se você achar interessante, tá bem? E a gente vai precisar voltar aqui em algum momento para fazer, assim, para fazer o acesso. Eu vou pegar aqui, ó, esse daqui e vou pegar a senha também aqui, tá bem? Ele gera sozinho, vou clicar em deploy. Já vou pegar agora, porque daí fica rápido para eu poder acessar ali com vocês. Então aqui ele vai levar um tempinho, vai mostrar para você em logs o que ele está fazendo. Então ele vai baixar as imagens, serão muitas, vai levar tempo, tá? Aqui não é o tempo da sua internet, porque aqui é o tempo do servidor lá. Então ele está indo direto lá dentro do servidor. Mas aqui vai 30 segundos, 1 minuto talvez, baixando tudo e subindo todos os containers. Então vou esperar um pouquinho e já volto aqui com vocês. Ó, legal, aqui deu uns 2 minutinhos quase, tá? E aqui ele já está fazendo os containers, criando os containers, terminou, já criou os volumes, então é tudo mágico mesmo. Aqui ele fica verificando o serviço e tudo mais. Uma coisa que eu quero mostrar para você, enquanto ele está trabalhando aqui, volta aqui, vem na parte de gráficos e sempre dá uma olhadinha como que está o uso do CPU. Então dá uma olhada aqui nesse momento da instalação. Esse daqui, acho que foi aqui que a gente começou a instalar ele, ó, aqui. Então ele ficou ocupando bastante coisas do Supabase. Ok? Esse momento aqui deve ser momento de acesso, alguma coisa ali. Então é legal você ver esses picos. Note que ele está pegando todo o uso de CPU possível ali, né? Então quanto mais você tiver, mais rápido vai ser a sua máquina, faz parte. Voltando aqui, tá? Começou os serviços ali, talvez todos já. Então, voltando para cá, ó, aqui fica verdinho quando tá tudo ok, vermelhinho quando tem algum probleminha de não saudável, tá? Aqui ele explica também como que funciona a ideia dos saudáveis e tudo, não precisa se preocupar. Restart quando você precisar restartar, você pode chamar as imagens novas. Quando você der stop, ele geralmente vai querer deletar todas as imagens e colocar de volta. Enfim, tem como você trabalhar de várias maneiras aqui. Eu vou clicar aqui na parte de links então e vamos fazer o login no nosso Supabase. Então entrando aqui, eu vou colar a senha aqui que eu já tinha copiado e aqui o username. Vamos lá, sign in. Vamos entrar aqui. Esse daqui eu acho que eu posso salvar, talvez. Vou deixar salvo. Então, ó, Supabase funcionando. Tá? Voltando àquela ideia do gráfico aqui, só para o uso dele agora. Entrei aqui, tá? Não gastou muita coisa não para usar ali agora, tá bem?
Aqui que a gente vai criar depois as nossas bases de dados, a gente vai conversar em outro momento a conexão dele, tá? Então não precisa ser agora. Bom, agora a gente vai dar um passo mais forte. Eu vou abrir aqui uma ferramenta de desenvolvimento que eu tenho usado bastante, que é a Tray. Eu vou criar um novo diretório aqui com vocês, tá bem? Vou escrever aqui desafio IA. Beleza? E vou abrir aqui, pronto. Aqui eu posso fechar. O Tray, funciona assim, ele é um IA First, né? Então é um wrapper do VS Code, parece muito VS Code, só que ele vai trabalhar com a IA em vários momentos aqui. Autocomplete, eu gosto muito, inclusive acho que a única ferramenta de IA que eu pago é essa daqui, eu não sei. Não, eu pago duas, a Gemini, né, o Google, e essa daqui. Eu acho bem bacana. Beleza, então aqui é onde a gente vai poder começar a colocar o nosso Docker Compose.yaml. Deixa eu só mostrar aqui o nome certinho, ó. IML, tá? Docker Compose YAML. Eu prefiro escrever aqui, porque como eu já tenho contexto e já é uma IA First também, eu consigo também ter uma ajudinha aqui, um helpzinho da própria IA para construir essa ideia desse Compose com vocês, tá bem? Então aqui a gente vai começar com os Services, onde a gente vai ter os nossos serviços, e depois a gente vai ter os volumes, tá? Que a gente vai cadastrando também. Nos serviços, o primeiro serviço que eu vou ter vai ser o N8N. Eu vou chamar ele só de N8N mesmo. E a imagem que a gente vai baixar, a gente vai trazer lá de N8N.io, beleza? Só que eu vou travar numa versão aqui que é a 1.108.1, tá? Quero travar nessa versão para que a gente não tenha nenhum problema, ou todos os problemas que eu for identificando aqui, que possa aparecer também para você esses problemas e a gente consiga resolver juntos, tá? Porque se tiver em outra versão, aí pode ser que não dê certo. A gente vai rodar um comando aqui, o comando vai ser o comando start. Por que é esse comando start? Porque o que a gente vai fazer é o N8N em modo fila, e eu já vou explicar assim que eu começar a fazer o próximo container aqui, tá bom? Beleza, então comando start, eu vou colocar um restart always, para ele sempre restartar quando tiver qualquer coisa que ele precisar, já restarta, e vamos trabalhar o environment. O segredo está muito nessas variáveis de ambiente que a gente vai criar aqui, tá? Primeira variável de ambiente, service, isso daqui tem a ver com Qualify, tá? fqdn N8N na porta 5678 é a porta do N8N que ele fica instalado. O que isso aqui vai fazer? Lá por debaixo dos panos, o Qualify vai pegar isso daqui e vai criar uma variável chamada service fqdn N8N. Isso aqui vai criar, conforme a gente vai ter mudado aqui, ó. Sabe quando a gente mudou essa informação aqui? Então, essa informação é o service fqdn, tá? Quando eu mudar aqui, ele vai entender que em qualquer lugar que eu usar no meu environment agora essa variável, ele vai colocar ali, tá bem? Beleza. Deixa eu só arrumar, só para ficar o volume ali, já vamos arrumar os volumes? Os volumes aqui vão ser da seguinte forma. Então, eu vou colocar um N8N, traço data, apontando lá para dentro do home, tem que ser certinho isso aqui, né? Node.N8N, ali ó, Node.N8N, legal. Então esse volume aqui é o N8N data, e eu sempre aponto esse daqui, eu coloco no aqui, ele funciona dessa forma, tá? Lá no... Ó, posso cancelar aqui. Lá dentro do Qualify, isso daqui funciona legal para ele. Beleza, então agora eu posso focar só nessa parte de environment sem me preocupar com essa parte de volumes aqui. O que a gente vai fazer aqui então? Agora que eu tenho essa parte de environments, eu preciso de várias variáveis de ambiente do N8N. Onde que a gente consegue essas variáveis de ambiente? N8N, docs, escrever dessa forma, tá? Aqui é onde a gente vai ter várias informações, ó, hosting, coding, advanced AI, API, ele tem um monte de coisa, integrações, tá? E aqui a gente tem o environment variables, variável a dar com pau aqui. Então, se eu estou trabalhando com dados binários, com credenciais, com base de dados, né? Que, por exemplo, a gente vai pegar a base de dados por padrão, que você instalar o N8N, o N8N Standard, vamos pensar dessa forma, ele já vem com SQLite. Você não precisa instalar um Postgres, não precisa fazer nenhum tipo de trabalho a mais. Só que ele suporta o Postgres e até melhor que você coloque um Postgres para que ele seja mais robusto. Então aqui vai ser as variáveis de ambiente do Postgres, etc. Tá? Então aqui você vai me acompanhar fazendo as variáveis, mas só para você saber a fonte, de onde é que eu tirei para poder aprender tudo isso daí. Aqui então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aspas duplas, tá? Pode ser aspas simples também, mas N8N, tá? Editor, underline, base, URL. Aqui, ó, ele já está colocando uma informação aqui para mim. Não é essa, o que eu vou querer aqui é fazer uma interpolação colocando o nosso service fqdn sem a porta, dessa forma aqui. Ao fazer isso daqui, então,
o Qlify vai interpretar essa parte e vai trocar isso daqui pela o que eu colocar ali depois, que vai ser o n8n.meu meu subdomínio. Você não precisaria disso se você não quisesse trabalhar na interface do Qlify, você poderia colocar manualmente aqui, mas eu prefiro colocar dessa forma, tanto para você aprender como que funciona dentro do Qlify ali, as variáveis, tanto para ser mais fácil de mexer pela interface depois, tá bom? O N8N host é isso aqui, só que quase, tá? Ao invés de service, aqui a gente vai colocar URL. Então ele vai pegar isso daqui, ele vai entender qual é a URL do N8N para colocar aqui, tá bom? No host. E aqui a gente vai precisar agora do último, para essa seção aqui, de webhook URL e colocando service fqdn aqui. Esse daqui não é o URL, é o fqdn. Uma hora eu vou conseguir memorizar certinho essas letrinhas, porque para mim é uma sopa de letrinhas, eu começo a embaralhar aqui, eu tenho um pouco de dislexia, mas tá bom, tá ótimo. Bom, isso aqui, isso aqui vai estar então definindo? Isso aqui vai estar definindo qual que é a base da URL do meu editor, porque esse N8N que eu estou fazendo primeiro vai ser o editor, e depois vai ser os outros N8Ns. Deixa eu já explicar para você, porque daí daqui para frente a gente vai ficar livre, assim que eu vou mostrar para você como que funciona o modo fila, tá? Então eu posso vir aqui, pegar algum gráfico daqui mesmo, QE Mode. QE Mode aqui, ó. O modo fila do N8N vai funcionar conforme ele está explicando aqui, você pode dar uma olhadinha depois, mas funciona assim. Você vai ter a sua instância principal. Essa sua instância vai receber chamadas de webhook, ela vai, depois de um certo tempo, ela vai disparar alguma coisa, tanto faz. Ela, sempre que você tiver ali, então, essa sua instância principal, que é esse N8N que a gente está configurando agora, que é o editor, você vai ter a interface dele para você trabalhar e criar os seus fluxos. Quando você criar, assim que ele precisar usar o fluxo, ele vai cadastrar esse fluxo numa base de dados, Postgres, que a gente vai estar usando, e também vai ter o Redis ali trabalhando. Então ele vai guardar ali, e quando precisar ser disparado ao webhook, nesse caso, ou qualquer outro fluxo, ele vai jogar isso para um container worker, que é o trabalhador, é o cara que vai ficar executando as coisas. E ele se comunica através de Redis e Postgres para entender a fila ali. Então por isso que é modo fila, porque você pode receber um monte de coisas aqui no editor, ou cadastrar um monte de coisa, arrumar um monte de coisa, e ele sempre vai colocar para esse workers, que vai trabalhar com até 10 processos em concorrência. Ele também pode ser escalado horizontalmente, você pode ter vários workers se você quiser, a gente vai colocar só um aqui, mas você poderia ter outros também se você quisesse. E um a mais ainda, quando você vai dar uma melhoria nele, deixa eu ver se tem um desenho aqui. Tá, não tem um desenho, poderia ter, mas eu vou te explicar com esse desenho aqui mesmo. Então, além do workers, a gente vai criar um outro container, que é o container de webhooks. Então, tudo que tiver relativo ao webhook não vai ser passado só para o worker, vai ser passado para o container de webhooks, tá bem? Aí esse container de webhooks, que está aqui em algum lugar falando, enfim, ele está explicando isso em algum lugar, é um container que vai receber e trabalhar com as webhooks. Sendo assim, então, se der um probleminha no seu editor que você está fazendo ali, cara, qualquer coisinha que deu de problema, você não precisa se preocupar, porque, caiu o editor, mas vai estar funcionando, vai estar tudo guardando na base de dados e os workers estão trabalhando ali certinho, do jeito que tem que trabalhar, os webhooks também. Ou então, caiu um worker lá, calma, está tudo guardadinho, você pode fazer com que o seu Docker trabalhe com Swarm, alguma coisa assim, para subir outro container e continuar o trabalho ali da vida, tá? Então, essas variáveis, elas estão servindo para isso. Primeiro, para eu falar qual que é a base do meu editor. Segundo, para falar qual que é o meu host, né, que eu vou estar usando. E qual que é a minha webhook URL, que vai ser a mesma base ali do editor que eu estou usando para URL, beleza? Então, agora a gente vai fazer mais uma configuração para você aprender mais um esqueminha de variável do Qlify aqui, tá? Então, a gente vai colocar um generic time zone. E eu vou colocar aqui, dessa forma aqui, ó. É interpolado, aqui eu coloco o nome da variável que eu vou querer, generic time zone. Olha só, eu vou colocar 2 pontos e um traço, porque eu vou falar qual que é o padrão que eu quero ver aqui, ó, América / São Paulo. Qual que é o padrão se eu não passar pela configuração de variáveis ali do Qlify. Então o Qlify vai funcionar assim, ó. Daqui a pouco, quando a gente colocar, você vai ver isso melhor. Mas aqui tem o environment, tá vendo? Então, quando você clicar aqui, tá vendo que você pode trabalhar com as variáveis de ambiente? Elas aparecem aqui. Então, caso você não vá lá naquela parte, ele já coloca por padrão América São Paulo, tá bom? Então, daqui para frente, eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V agora,
para ficar mais rápido nas coisas aqui, vou explicando para você, mas depois você vai ter acesso a esse Docker Compose todinho para você trabalhar. Então, trabalhamos o Generic Time Zone, América São Paulo, TZ também, que é Time Zone, também deixo ali como América São Paulo. Isso é tudo para trabalhar com essa parte, então, de você definir, porque se você não define aqui que vai trabalhar no horário de São Paulo, por exemplo, ele vai estar trabalhando no horário -3 geral. Então você pode se perder um pouquinho no tempo, ou os workflows ali, você deixa, não, segunda-feira, 6 horas, tem que executar esse workflow. Aí de repente ele não está executando às 6 horas, você fala, mas por quê? Porque você esqueceu de arrumar o time zone dele, tá? Então aqui a gente deixa por padrão arrumado. Agora eu vou fazer uma sequência aqui de database. Vou escrever assim, database, e vou colocar a sequência aqui. Então vamos lá. Primeiro, o tipo Postgres. Segundo, estou falando que o Postgres base de dados ou N8N. Então por padrão ele vai criar no meu Postgres o N8N. Beleza. O Postgres host, olha só, memoriza esse nomezinho, PostgreSQL. Daqui a pouco eu vou criar um container Postgres aqui também, e aí por isso que esse host ele está pegando do container aqui, tá? Então eu não estou saindo do meu ambiente que está sendo criado aqui no meu Qlify. Estou dentro do ambiente. A porta padrão, o service, que eu vou deixar que ele crie para mim um usuário e uma senha. Isso aqui funciona muito assim, ó. Service user, dentro do Qlify, vai criar um usuário qualquer, aleatório. Service password vai criar um password, uma senha qualquer aleatória. Assim como você viu aqui no Supabasic, por padrão, quando você clicou aqui, já tinha um user e um password aleatório, tá bem? Então é isso que ele está fazendo aqui. Se eu quisesse trabalhar aqui com o usuário depois, ou colocar na mão, ou eu posso trabalhar com a ideia das outras variáveis, conforme eu achar mais interessante, tá? O que vai fazer agora o modo fila do N8N, que vai com certeza habilitar o modo fila, vou até escrever aqui assim, ó, QE. Tá? Além dessas variáveis que são necessárias, que vai precisar para ficar claro ali, o que vai habilitar o modo fila são essas que eu vou colocar aqui agora. Execution Mode Queue. Pronto. Fez isso, ele já vai esperar, ele já vai ficar procurando os outros containers para ele poder se conectar, tá bem? Aqui o host de Redis, agora como que eu estou configurando o Redis, eu vou colocar o Redis aqui. Esse nomezinho também vai ser um container que eu vou colocar daqui a pouco em serviços, tá bem? Bem legal, né? E aqui eu falo qual a base de dados, o Redis ele vai ter algumas aqui, de 0 a 15, se bem me lembro. E aí a gente vai ter a porta padrão e uma senha padrão aqui que ele vai criar. Essa senha padrão, já vou avisar, antecipar, ela vai estar vazia. E a gente não precisa mexer mesmo. Mas se quiser colocar senha, fica legal, tá? E agora vou colocar variáveis genéricas aqui e vou explicando, tá? Vou colocar assim, generic, é que cada uma vai ter uma explicação óbvia, mas tudo bem. Nível de log que eu vou querer de informação. Esse encryption key, na verdade, ele é super relevante também para o modo fila, acho que eu vou deixar ele para cá. Por que ele é relevante? Ele é relevante para o modo fila, porque essa encryption key é que vai fazer os containers se entenderem ali, tá? Eles poderem se comunicar para ele saber qual é o container que está valendo. E aqui funciona da seguinte forma, ó, service base 64. Então ele vai criar o service, que é o Qlify, vai criar uma senha base 64 aleatória. Ao colocar essa informação aqui, eu também vou replicar todo esse environment nos outros ambientes, então eles vão se conectar através dessa encryption key. Se eu não colocasse, eu acredito que o N8N faz isso sozinho a primeira vez e depois ele usa um arquivo lá específico para fazer. Mas eu prefiro colocar ali, fica mais interessante. Os runners têm que ser habilitados, offload execution para workers, então tira as execuções manuais e joga lá no worker, quais que são as permissões de fila, que se permite usar pacotes da comunidade que acessem tools, se eu preciso ou quero usar funções externas, funções do Node, nossa, dá um monte de coisa que dá para fazer. Eu percebi também que a ideia do proxy reverso aqui, se eu colocar essa variável, ele tira uma mensagem de erro que ficava aparecendo, uma coisinha chata, coloquei e ficou legal, tá bem? Só isso, não precisa se preocupar mais, e aqui agora é só alegria e ousadia. Acho que eu expliquei o máximo que eu pude aqui. Então, agora, a próxima sessão que a gente vai fazer é o Depends On. Essa sessão do Depends On é PostgreSQL e Redis exatamente que a gente vai criar daqui a pouco. Ou seja, para que esse container funcione legal, eu dependo do container Postgres e do container Redis funcionando legal, tá? Vou fazer um health check. O health check dentro lá do nosso Qlify, ele serve para ele ficar mostrando se está funcionando, se está ok ali a questão, a saúde do meu container, se ele está funcionando legal, tá bem? Então vou colocar assim, teste. Vou colocar um espaço, aqui eu vou colocar cmd shell, deixa eu ver o que ele colocou aqui. Aqui eu vou trocar esse comando. Esse comando eu vou querer fazer um wget
eu vou fazer um menos Q 0, traço, vou fazer aqui o HTTP 127, é o localhost mesmo, mas eu prefiro acessar como 127.0.0.1. Aqui é a porta padrão do N8N, para ver se ele está funcionando, e mantenho essa ideia aqui. Pronto. Aí eu vou só escrever o intervalo, deixa eu ver, o intervalo ele pode ser de 5 segundos, de saúde, de checagem de saúde, deixa um timeout de 20, um retry de uns 10. Beleza, isso aqui é só para que eu possa, então, fazer o health check. O health check serve para isso daqui, ó. Tá vendo esse running healthy? Então ele vai mostrar para mim que esse container está rodando com saúde, tá? Pensa dessa forma. Para quase finalizar esse container aqui, a gente vai fazer a parte de deploy dele. Então, dentro do Coolify, eu não tenho uma interface onde eu possa limitar o recurso de uso do container. Sabendo disso, se eu não consigo limitar, então o container vai usar tudo que ele tiver de recurso da máquina. Eu não gosto disso, porque travou alguma coisa aqui no N8N, ele vai executar todo o CPU. Eu estou instalando o que não deveria, tá? Se profissionalmente você vai trabalhar, Coolify instalado no servidor e o resto dos serviços em outros servidores. Mas como está tudo em um só, se o N8N aqui, container, executar todo o recurso da máquina, significa que todos os outros serviços serão parados também, e aí acabou a vida, né? Então os recursos que eu tenho, os resources, eu vou colocar um limits, tá? De memória de 1 GB, nem sei, tá bom, é limite. Então, chegou no limite de 1 GB, pode travar. E de CPU eu vou deixar de 1 CPU, tá bem? Então ele vai tentar olhar para esse deploy e falar assim, eu tenho o limite, eu não posso passar desse limite. Aqui você pode ver que ele está pedindo toda hora porta, né? Porta, por quê? Quando você vai fazer um Docker Compose, geralmente você trabalha com as portas. Não, o Coolify ele faz as portas sozinho. Não preciso me preocupar com isso, então fica quietinho aí, não precisa colocar portas. Então basicamente a gente tem o N8N padrão, tá? O principal funcionando aqui. O que eu vou fazer agora? Vou até fechar aqui para que a gente possa copiar de uma maneira mais interessante. O que eu vou fazer agora é copiar tudinho isso daqui, ó. Ctrl C nessa parte, Ctrl V nessa parte. Eu espero que esteja tudo certo e vou fazer algumas configurações. Esse daqui vai ser o worker. O comando é worker. Que facinho, né? Comando worker. Aqui eu não preciso dessas primeiras informações. Posso tirá-las. Tá? Funciona legal ali, sem elas. Fechou aqui, deixa eu ver, volumes, environment, assim, o depends on também, vou deixar, health check eu não preciso para esse caso aqui, eu prefiro não ter, e o deploy aqui eu vou limitar ele um pouquinho menos, tá? Então o limite dele 0.5 e de execução aqui eu vou deixar 500, de memória 512 MB, para esse daqui, tá? Então esses são os workers. Eu já notei que eu não preciso muito mais que isso de workers ali, tá? Foi o que eu percebi, não necessariamente que vá precisar mais ou menos, mas vai testando aí o que funciona para você. Bom, agora aqui eu só preciso manter a linha certinho, né? A gente está trabalhando no YAML, então tem que ser a linha certinha. Copiei, pode ver do worker, tá? Porque ele já apaguei algumas variáveis ali e já limitei também os resources do deploy. Isso daqui vai fazer então o webhook, o nome desse container, e adivinha qual que é o comando? Se você falou webhook, parabéns, você está entendendo bem para onde a gente está indo. Então, essa daqui é a configuração do webhook. Você vê que ela é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Os containers aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Mudou uma coisinha ou outra bem pequena, mínima, de cada um deles, tá bom? Bom, agora, olha ele querendo me falar da UI. O UI já está ali em cima. Agora, então, a gente vai fazer o container de Postgres, tá? Vou chamar ele de PostgreSQL. Tem que ser o mesmo nome que eu coloquei lá, né? PostgreSQL. O nome que eu quero nele. Poderia ser só Postgres. Lá onde, Mike? Lá aonde? Aqui, ó. Aqui. É o mesmo host, tá vendo? Tem que ser o nome, tem que ser o mesmo aqui. Beleza, então, porque daí ele vai entender esse host. Qual que vai ser aqui a imagem que eu vou querer usar aqui com vocês? A imagem não vai ser nenhuma dessas que ele falou, vai ser o Uncanny PG Vector. Essa aqui já vem com o banco de dados do Postgres em modelo vetores, vetorizado se você precisar usar depois um RAG da vida com a sua inteligência artificial. Tá aqui, o cara já resolve aqui para você nesse comando que já está tudo pronto. Eu não preciso entrar lá e arrumar nada. Restart always, eu sempre gosto de usar o always, não sei porque, acho que é um vício meu. Opa, calma, eu não quero que ele fale tudo, calma. Vamos nos volumes logo. Então, volumes que eu vou querer ver aqui. PostgreSQL Data, deixa eu ver aqui se ele tá legal isso daqui.
PostgreSQL Data, perfeito. Varlib, Postgres Data. Ótimo, excelente. Então aqui, vamos colocar, ó, isso que eu gosto do editor, né? Ele vem já meio que configurando pra gente. Deixa eu já ver isso aqui, ó. Postgres User, Service User Postgres, legal. Então, ele vai criar para mim um usuário qualquer e um password qualquer. Ele vai criar para mim, tá? E base de dados, por padrão, ele vai pegar o que tiver lá, e o que tiver lá no padrão inicial é N8N. Show de bola, pode ser o N8N, tá ótimo. Vamos fazer um health check aqui também. Health check, eu não vou querer escrever tudo na mão, não. Deixa eu ver o que ele vai falar para mim. Se for bom, eu fico com ele, senão eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é um cmd shell, um pgs ready, user, postgre user, banco de dados, show de bola. Aqui tem algo que está diferente no meu, na minha colinha, tá? Então eu vou escrever conforme está aqui na minha colinha. Nas dúvidas, porque isso daqui está diferente, ó. Tá vendo? Essas informações aqui. Talvez isso aqui tem que ser dessa forma. Show de bola? Então vamos fazer agora o Redis, tá? O Redis, eu vou usar a imagem Alpine, não sei se é Alpine, como que fala? Quem sabe aí, me ajuda aí. Alpine. Vamos colocar um restart always. Bala. O comando que a gente vai usar do Redis, eu vou colocar assim, ó, Redis server, tira isso aqui, require password. Beleza, se tivesse, né? Então aqui eu só tenho que mudar isso aqui para pegar aqui, se tiver o password do Redis, mas não vai ter. Eu já sei que não vai ter, vou deixar vazio. Então, por que tá vazio? Porque eu não vou entrar lá para configurar nenhum password, mas se eu fosse para configurar seria aqui. Aliás, eu já criei isso aqui em outro container, né? Não estou seguro, então eu só vou deixar Redis password. Vou deixar assim, vou garantir que tá tudo certo assim, dessa forma. Legal? Cara, feito isso, faltou logo volumes. Volumes do Redis, ele funciona no Redis Data, barra data, perfeito. Coloco aqui o volume também. Redis Data. Legal. Vamos fazer um health check nele também? Acho legal. Só pra gente saber se ele vai estar funcionando bem. Então, o health check dele, teste, cmd. Eu poderia fazer inline daquela outra maneira. Nenhum lugar que eu fiz, né? Eu poderia fazer como um arrayzinho, né? Mas tá bom sim. Redis, CLI, -a, service password Redis, se tiver, né? Mas não vai ter. Aqui ele vai querer criar. Então aqui eu colocaria Redis password, assim, ó. Se ele tiver. Tá bem? Não é para criar nada. É só para pegar o password se ele tiver. Show. Mas não vai ter nenhum password que eu já sei. Tá bem? Fechou a parte do Redis. Galera, estamos indo bem. Os containers estão bem legais. Vai faltar agora o container da Evolution API. Então vamos lá, vamos entender o Evolution API. A imagem que eu vou pegar do Attendai /Evolution -API. Latest, eu acho que vou travar na versão 2.2.3. É isso? Eu acho que é essa a versão. Se não for, depois eu coloco latest, mas eu acho que é essa a versão. Vamos tirar o achismo. Evolution API docs. Deixa eu ver se a gente entra aqui. Vamos sair do achismo, vamos ver a versão 2, em qual versão que está aqui na 2. Tá, instalação, pré-requisitos, então banco de dados de Redis, beleza, a gente vai se conectar aos mesmos, variáveis de ambiente. Deixa eu ver aqui, ele não está falando a versão aqui pra gente. Vamos ver essa parte de atualização, se aqui fala alguma coisa. Tá aqui, V221. Não, aqui tá errado. Quase certeza. Mas eu vou aqui, ó. Atenda aí. Evolution. API. Version. Vai no Docker, né? Vamos lá no Docker. Tags. No Hub. E vamos garantir. Então nós temos a 1 latest 223. Pronto. Essa daqui, ó. 223. Latest está 7 meses, é essa mesmo. Por quê? Porque você vai ter, né, em algum outro momento, outras versões que vai cair no latest ali, que talvez pode travar conforme a gente está estudando aqui na aula. Aqui você vai trabalhar também com variáveis de ambiente, tá? Então, as que eu vou colocar ali, olha o tanto de variáveis de ambiente que tem. É uma ferramenta muito completa que se dá para trabalhar com muita coisa legal, essa Evolution API. Mas, vamos voltar para cá, vamos focar no que interessa. V2223, é isso que eu quero. Vamos de volumes. Os volumes aqui, ele vai do Evolution Data, que não é barra data. Então, Evolution, -API, -data, ok? Não, vou colocar só Evolution Data, acho que vai ficar mais
facinho de entender ali embaixo. E vou colocar aqui, pessoal, /lab underline evolution /instances. Ok, esse é o volume que eu vou querer dele. E aqui eu vou colocar evolution data. Beleza. Vou colocar um restart always também. Hábito. E vamos para o environment. Cara, esse environment vai trazer muita configuração aqui. Eu vou fazer de novo no Ctrl+C, Ctrl+V e te explicando parte a parte, porque senão a gente vai falecer de tanta variável de ambiente. Então, primeiro ele vai criar agora um fqdn do Evolution na porta 8080 e o server URL vai usar esse fqdn da porta aqui, tá bem? Eu preciso sempre de uma variável, de uma autenticação, uma API de autenticação, tá? Uma chave de API de autenticação. Eu peço então para o Qlify criar essa chave para mim. Vamos colocar aqui agora a parte da base de dados, habilito, é um Postgres que eu vou querer. Agora vem algo que vai ser mais detalhadozinho aqui, ó. Vamos lá. Connection URI. Então, eu vou apontar para o meu container PostgreSQL, que está aqui, é o mesmo nome, tá? Nome do container, // User Postgres, que a gente já criou antes, então estou usando a variável. Service Password Postgres. Aqui me fez lembrar que eu fiz alguma configuração aqui que não me cheira bem, que é essa daqui, ó. Essa aqui é para usar, né? Então tá, esse aqui é para usar, esse aqui é para usar. Pronto, aí sim. Beleza. Então, ó, Service User Postgres, Service Password Postgres. O que foi criado pelo Qlify, ele vai usar aqui. Vai apontar, então, para o @Postgres, tá bem? Que é o container, na verdade, aqui está o container, aqui só o PostgreSQL container, porta, qual que é a base de dados, ele vai criar uma evolution pra gente de esquema público. Se ele não criar, a gente vai lá e cria, não tem problema não, mas eu acredito que ele vai criar pra gente sozinho, tá? Agora vai vir um bloco bem grandão aqui de Ctrl+C, Ctrl+V, só pra gente entender. Então ele vem o nome do client name e algumas configurações extras que eu fui sentindo que faria sentido eu colocar para essa configuração inicial. Essa daqui que eu vou colocar agora, super relevante, tá? Super importante. Ó, super importante. Para essa versão aqui que a gente está usando, sabe esse config session phone number? Config session phone version. Funciona da seguinte forma. Ele vai criar uma variável de ambiente para você, config session phone version. Eu estou deixando da versão que eu peguei há uns 4 dias atrás, tá? Sempre que você fizer, acho que esse daqui você tem que atualizar de semana a semana, tem que cuidar bem. Sempre que você fizer aqui o uso do Evolution API, ele vai simular para você um web WhatsApp. Ele simula esse cara aqui. Só que esse cara se atualiza muito, acho que é semanal, sei lá, se é diário, não sei, ele se atualiza muito. E se ele muda alguma coisa aqui e não está configurado aqui para essa mudança da versão, então você tem um problema, tá? Depois eu posso te mostrar como que você vai pegar isso daqui, assim que a gente conectar o nosso WhatsApp, eu vou mostrar para você como que você vai pegar essa versão daqui, tá? Não sei se por aqui teria como ver, mas eu tenho um outro jeitinho que eu faço para pegar, tá? Legal. Então isso aqui você vai ter que alterar ou toda semana, ou todo mês, ou quando parar de funcionar, você vai lembrar. Pô, parou de funcionar meu WhatsApp. Por quê? Você vai ter que alterar aqui. Isso aqui, obviamente, para usar o WhatsApp, eu vou refrisar isso em outro momento que a gente estiver usando o Evolution lá, tá? Isso aqui, se a gente estiver usando sem o WhatsApp oficial, a API oficial, que é o que a gente vai estar fazendo aqui, usando sem a oficial. Mas eu recomendo que você use a oficial para os seus clientes, obviamente, muito mais seguro. Então essa parte de Redis eu habilito ele e aqui eu coloco a URI do Redis, tá? Redis, esse Redis que eu instalei aqui, esse container, cadê ele? Esse container que eu instalei aqui, Redis, tá bem? Na porta e eu abro uma base qualquer aqui, número 6 aqui para ele. O prefixo que ele vai colocar lá é Evolution e algumas informações a mais aqui de cache. Fechou? Cara, acredito que chegamos ao fim do nosso Docker Compose. Tudo que você vai fazer agora é copiar tudo isso. Deixa eu ver, faltou alguma coisa? Acho que não. Copiar tudo, seleciona tudo, volta aqui para a parte de Production, volta aqui para New Resource, vem para Docker Compose Entry, cola ele aqui e salva. Tá bem? Salvou. Vamos arrumar aqui, vou colocar N8N Infra. Na verdade seria um N8N WhatsApp Infra, né? Porque a gente está colocando mais coisas. Se fosse só o N8N, seria só esse serviço sem o Evolution, né? Mas tá ótimo aqui, tá muito bem.
Aqui eu vou já salvar essa informação. Aqui eu vou colocar algo como https n8n ponto meu domínio, tá bem? Coloca aí o seu domínio e tá tudo certo. Salvou, show de bola. Vamos arrumar também o evolution aqui, ó. https evolution. Então isso aqui só está sendo possível por causa daquela variável específica que a gente colocou fqdn, tá bem? Em todos os lugares que a gente usou ela de novo. Então é só isso que precisa, é só isso que eu preciso. Antes de eu continuar, salvar mais uma vez para garantir, eu gosto de clicar aqui e fazer assim, ó, validate para ver se tem algum erro aqui, tá? Então tá válido, tá tudo certo. Eu poderia alterar uma outra coisa por aqui se eu quisesse depois no meu container, tá? E na parte de variáveis de ambiente, fica aqui então as informações que eu vou precisar. Se eu precisar, ó, lembra de alterar a informação do session, eu vou alterar aqui, fazer um update e depois eu tenho que fazer o redeploy, né, que a gente fala. Tá bem? Então aqui vai ter algumas informações que em algum momento eu vou precisar, sim. E já volto aqui. Então vamos dar o deploy. Isso aqui então vai levar agora o tempinho dele também para poder fazer as imagens, baixar as imagens que a gente tem aqui e instalar tudo. Vamos esperar. Belezinha, que foi um minutinho, 2, né? Legal, então aqui ele vai começar a subir, tudo verdinho. Eu gosto de vir também em logs, sempre gosto de fazer isso, ó. E já dá uma olhadinha nos logs aqui para ver o que está acontecendo dentro desses containers, se está tudo certo. Esse aqui parece que está certo, não apareceu nenhum erro, fez a migração. O N8N, vamos ver como que ele está aqui. Está acessível, beleza, parece que está tudo certo. Ok, Task Broker, legal. Webhook, imagino que ele vai estar pronto também. Tá? Então confio. Listen, registrado Task Runner, beleza. O Postgres, com certeza, né? O Postgres e Redis está funcionando, senão os outros já teriam dado probleminha, tá bem? Legal. O que a gente vai fazer agora é testar cada um dos serviços aqui, né? Fazer os testes iniciais de cada um dos serviços, ver se o N8N está funcionando legal, tá? N8N, entrei aqui, primeira vez vou colocar como confio, tá tudo certo. Aqui para mim está aparecendo no Available Server. Deixa eu só configurar aqui, pessoal. Vamos ver se está certo a nossa configuração aqui. Eu vou vir em Settings. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou fazer https n8n rseed store e vou salvar. Aqui eu vou arrumar outra coisinha. Deixa eu voltar, só para eu tirar um desencargo de consciência. Faz comigo também. Tira esse gzip do worker. Tira esse gzip do aqui do webhook, save, beleza? Porque eu tinha feito isso em algum momento, talvez tenha alguma coisa. Agora restart para ele poder restartar todos os serviços. Então vamos aguardar um pouquinho que ele leva um tempinho. Cara, muito rápido até, né? Já foi. E aqui ele vai estar agora iniciando novamente o serviço do N8N. Então volto para cá para o log do N8N. Vamos dar uma olhadinha. Lesson crashed. Então ele está ligando, porta 5678, acho que está certo a porta, o Task Broker 5679, legal. Está acessível https n8n rseed store, acho que está certo. Vamos vir para cá, rseed store. Olha, não, vou voltar para cá, isso aqui acontece comigo, é raro, mas acontece sempre. Eu vou editar aqui e vou colar de novo, mas eu vou te explicar. Eu vou colar de um servidor que já estava funcionando, tá? Porque eu não sei se eu digitei alguma linha errada. Vai que eu tenha digitado alguma linha errada de alguma coisa, né, pessoal? Então vamos salvar aqui. E aqui, ó, eu vou fazer um stop para ele pausar, para ele limpar tudo, jogar tudo fora, tá? Com força, joga tudo fora. Ok? E aí eu vou dar o deploy novamente. Tá? Então, assim, você vai ter o acesso depois ao arquivo certinho ali. Tá? Então, até uma parte da mensagem mudou aqui. Você vai ter o acesso depois a esse arquivo aqui, esse Docker Compose aqui específico. Então, se alguma coisa a gente fez errado em aula, não tem problema. Talvez esse daqui já funcione legal. E aí você depois ainda me conta qual foi, aonde que a gente errou. Que é possível, né? Volto pra cá e... vai ser algum probleminha que eu fiz aqui, hein, pessoal? E eu não vou conseguir identificar com vocês agora qual que foi o problema, tá bom? Bom, primeiro, sinto muito, mas eu devo ter errado alguma coisa da digitação aqui, até com esses autocompletes da vida, e alguma falta de atenção minha mesmo.
Mas tá tudo certo, tá? O importante é que você vai ter acesso ao arquivo correto também. Se você errou comigo, ótimo. Errar faz parte do processo. Parabéns por ter chegado até aqui. A gente vai dar uma pausa agora e vamos voltar amanhã. Primeiro, parabéns porque você completou essa aula, você já deu um passo gigante rumo a dominar as automações avançadas com IA. E já segue esse spoiler da aula de amanhã. A gente vai então liberar amanhã de manhã para você. A gente vai começar ali a configurar um workflow modular no N8N. A gente vai integrar já, ou fazer os cadastros ali do Supabase, OpenAI, Evolution API, Google Cloud, e a gente vai entender como que funciona esse gerenciamento de usuário no Supabase e como que a gente vai criar um sistema Human in the Loop. Se você não sabe o que é isso, amanhã você vai saber, e a gente vai dar o primeiro passo na interpretação inteligente de mensagens com IA. Isso é o que separa as automações comuns de sistemas que realmente são inteligentes. É a capacidade de você fazer uma arquitetura que funciona super bem. Então, te vejo numa próxima. Abração, Maicão. Tchau, tchau.